Você se considera uma pessoa medrosa? Do que você tem medo? Todos nós sabemos que o medo é uma reação protetora e saudável do ser humano. Seria o medo algo natural ou é necessário tratar esse sentimento que causa tanto pânico nas pessoas? O medo normal vem de estímulos reais de ameaça à vida. A cada situação nova e inesperada que representa um perigo, surge um medo. Mas e quando tudo tem causado medo e não conseguimos agir? Todo mundo tem medo de algo. Assaltos, aviões, doenças, dentistas, solidão. Claro que a intensidade do medo é diferenciada de acordo com o histórico de vida de cada um. Portanto, diante de nossos pavores, só nos restam duas alternativas: lutar ou fugir. O que você escolheria? Você se considera uma pessoa medrosa? Do que você mais tem medo? Não. Sim. Não. Ah, bastante. Bastante. Sim. Um pouquinho, depende. De morrer. Tenho muito medo, né? Que às vezes sai tarde daqui, de assalto, essas coisas. Eu tenho muito medo, muito medo. Sentir medo não é fraqueza. Sentir medo não é doença. Falar do medo, buscar entendê-lo, buscar ajuda não é humilhação. Nós temos uma cultura que privilegia uma saúde rígida, coragem, alegria sem limite. E no dia a dia nós não estamos sempre alegres, não estamos sempre corajosos, não vencemos tudo. Como encarar os medos que nos afligem no nosso dia a dia? Existem pessoas que não têm medo de nada? Não temas, esse é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Vivemos numa época em que as notícias ruins chegam à nossa casa em todo instante. Basta ligarmos o rádio, a televisão, navegarmos na internet ou através de nossos celulares para recebermos as notícias do dia. Se fôssemos filtrar tudo o que recebemos e fizéssemos uma lista, com certeza as notícias ruins, infelizmente, apareceriam mais do que as boas. Diante deste quadro negativo, muitas pessoas acabam se tornando muito mais medrosas. E você, se considera uma pessoa medrosa? Do que você sente medo e como lida com eles? Não tenho medo, não tenho problemas com medo. Sim, tenho medo sim. Medo da morte, acho que todo mundo tem, né? É uma coisa assim que... Uma coisa que você tem medo mais do desconhecido do que da própria morte. Eu, no momento, não, mas hoje em dia eu fico preocupada com a insegurança que o povo está. Não tem nem medo da violência? Aí sim, aí você tocou num ponto que acho que todo brasileiro tem medo, né? Que é o medo da violência, a hora da gente sair de casa, a hora de voltar para casa, na rua. A gente está sujeito a assalto, a muita violência, né? De perder um ente querido. Hoje em dia a violência está muito grande, né? Sair na rua é uma coisa muito que você tem que ficar muito atento para não ter algum assalto, alguma coisa assim. Não há como negar. Muitos de nós temos os nossos medos interiores que nos apavoram e precisamos aprender a lidar com eles. O medo é um sentimento entre os vários que temos, humano, compreensível. Sentir medo, pensar sobre o medo, falar sobre o medo, não é um problema. O problema é quando nós bloqueamos essa compreensão de nós mesmos, de nossa vulnerabilidade, de nossa fragilidade, de nossas dúvidas, porque à medida que nós não percebemos, nós não podemos criar atitudes que nos protejam. Há pessoas que têm medo do medo, como se fosse possível uma vida só de certezas, seguranças e sucessos. Não existe uma vida assim. Quando esse sentimento ele passa a organizar toda a existência da pessoa, a pessoa pensa no medo o tempo todo, evita amigos, evita sair, às vezes pode trocar o mundo real pelo mundo virtual, que às vezes há pessoas que têm medo de sentir o medo de ter a consciência do sentimento. E muitas vezes a situação de medo ela tem dois aspectos. Às vezes ela é uma situação deslocada, eu desloco uma situação socialmente aceita, medos que eu não tenho dificuldade em comunicar. Por exemplo, vou sentir medo que é compartilhado. Medo de assalto, de um assalto em um caixa eletrônico, que pode acontecer. Medo de um arrastão. Só que aí eu passo a organizar minha vida em função desse sentimento exclusivamente. Aí a minha qualidade de vida para. Eu vivo uma vida
como ser uma falsa saúde. Porque o primeiro passo para recuperar a saúde é o reconhecimento. Muitas vezes a pessoa vive uma subvida. Ela passa a fazer um pacto com esses aspectos, por exemplo, medo, limita roteiros, expectativas, e um belo dia ela acorda que perdeu todo um tempo. Seja o tempo que a pessoa tenha demorado para acordar, valeu a pena ter acordado. Seja o medo em outro, qual que é meu foco? Qual que é meu organismo? O que faz sentido para mim? Às vezes eu me perco, aí eu vou buscar ajuda psicológica, ajuda espiritual, ajuda esportiva, ajuda na cultura, porque a cultura também fornece bens de vida que faça sentido. Então, assim, o tratamento ele é plural, na medida em que as fontes do medo são de várias naturezas. Ele passa a mão, faz carinho, pega no colo. O coelho e a tartaruga já fazem parte da família. Mas quando o assunto é animal com penas... Eu acho interessante porque bicho que normalmente as pessoas têm medo, como cobra, né, aranha, sei lá, rato, barata, eu não sinto medo nenhum, assim, sabe? Lido super tranquilo. Agora, aparecer uma galinha, sei lá, um pombo, ou mesmo um pardal, qualquer coisa, aí realmente eu fico bastante assustado, assim, fico com medo mesmo. Ficar a essa distância de um animal como esse, para mim e muitas outras pessoas, é uma coisa bem normal. Mas para o Edson e outras pessoas que têm fobia de animais com penas, é uma coisa totalmente impossível. Eu lido bem desde que eu não tenha, assim, o bicho muito próximo de mim. Eu sempre tento manter uma distância de segurança, entendeu? Quando eu vejo, assim, que o bicho está a uns 10 metros, no máximo, assim, eu já saio de perto, eu já vou para outro canto, eu tento não deixar que ele se aproxime muito. E essa fobia não é de agora, não. Edson lembra que desde pequeno foge de galinhas, pássaros e gansos. Uma história que chega até a ser engraçada, mas o problema é bem sério. Eu sinto assim a pressão cair, né? Aquela sensação assim de, sabe, quando você tá para desmaiar mesmo, essa sensação, acho que a pressão ela cai, né? E o pavor, né? Você sente assim, sabe, todo aquele sentimento que você tem quando você fica apavorado, mão gelada, começa a suar frio, assim, é exatamente isso mesmo. Este psicólogo explica que fobia de animais são conhecidas como fobias específicas. E se não forem tratadas, a tendência é só piorar. Quanto mais tempo a pessoa demora para diminuir a fobia, qual é o problema disso? Essa fobia vai generalizando para outros estímulos. Então, se de início ela tinha medo de galinha, ela começa a ter medo de galinha e de pombo e de qualquer animal que tenha penas. Se ela não se cuida e faz esse tratamento, ela começa a ter medo até de objetos que tenham pena. Não é? Pode ser que com o tempo ela comece a ter até medo de animais que tenham pelo. Então, assim, cada vez mais ela vai ficando com mais medo de outros animais. Então, é preferível sempre ela fazer esse tratamento mais rápido para evitar esses problemas. O tratamento demora de 2 a 3 meses e, segundo o profissional, dá bons resultados. Na Europa e nos Estados Unidos se fazem muita pesquisa em psicoterapia, né? Existem diversas pesquisas nessa literatura científica dizendo que a terapia comportamental ou terapia cognitiva comportamental, ela é muito eficaz nesses tratamentos, tá? Talvez seja até a primeira linha de tratamento para as fobias específicas. Edson nunca procurou ajuda, mas ultimamente tem pensado no assunto. Como está se agravando, entendeu? Aí começa a ficar mais complicado. Acho que hoje eu penso mais assim até do que no passado. No passado eu pensava, mas era meio assim, uma hora eu lido com isso, entendeu? Mas como está piorando, então acho que está meio na hora assim, de começar a cuidar disso, né?